Os 4 medicamentos que aceleram o envelhecimento do idoso, segundo a ciência. Se você já passou dos 50 anos, existe uma ameaça silenciosa que pode estar roubando sua juventude todos os dias, sem que você perceba. Não estou falando apenas do tempo que passa ou dos sinais visíveis no espelho. Estou falando de algo muito mais perigoso. Certos medicamentos que, em vez de protegerem sua saúde, aceleram seu envelhecimento silenciosamente. Durante anos em meu consultório, atendi pacientes que, mesmo cuidando da alimentação e praticando exercícios leves, não conseguiam entender por que estavam envelhecendo tão rápido. Um caso me marcou profundamente. Uma paciente chegou dizendo que nos últimos 2 anos parecia ter envelhecido uma década inteira. Pele mais flácida, memória falhando, dores nos ossos. Tudo isso, apesar de manter hábitos considerados saudáveis. Quando analisamos com calma, descobrimos algo alarmante. Ela fazia uso contínuo de 3 medicamentos que, apesar de prescritos inicialmente para ajudá-la, estavam sabotando sua vitalidade. Infelizmente, este é um erro comum. Muitos idosos tomam remédios de forma contínua, sem saber que alguns deles têm efeitos colaterais devastadores no longo prazo. A medicina avança, mas os riscos ocultos continuam sendo uma realidade para quem não conhece a verdade. Você precisa estar atento, porque certos medicamentos que parecem inofensivos podem, na verdade, estar encurtando seus melhores anos de vida. E o mais preocupante é que, em muitos casos, existem alternativas mais seguras, naturais e eficazes para proteger sua saúde sem sacrificar sua juventude. Por isso, no vídeo de hoje, vou revelar os 4 medicamentos mais perigosos para quem busca longevidade e qualidade de vida após os 50 anos. Mais do que alertar, vou mostrar o que acontece no seu corpo com o uso prolongado dessas substâncias e quais caminhos você pode seguir para evitar esses danos invisíveis. Antes de começarmos, quero te fazer um convite. Escreva aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo e se você deseja priorizar a sua saúde a partir de hoje, digite também: minha saúde é prioridade. Como diz a palavra em Provérbios, o sábio enxerga o perigo e se protege, mas o imprudente segue adiante e sofre as consequências. Hoje você terá a oportunidade de enxergar e se proteger. Corticoides. Quando a solução se torna o inimigo silencioso. Os corticoides foram criados como uma ferramenta poderosa para combater inflamações graves. No início, parecem milagrosos. A dor diminui, o inchaço some, a respiração melhora. Mas o que muitos não sabem é que por trás desse alívio imediato, existe um custo alto que o corpo paga em silêncio. O uso contínuo de corticoides danifica profundamente a estrutura do corpo. Eles destroem o colágeno, o material que mantém a pele firme, os ossos fortes e as articulações protegidas. Imagine uma casa sem cimento, onde as paredes começam a rachar e o teto ameaça desabar. Assim, acontece com o corpo que depende por muito tempo desses medicamentos. Um dos meus pacientes, um senhor de 65 anos, chegou ao consultório com queixas de fraqueza muscular, pele fina como papel e dores ósseas constantes. Durante anos ele havia usado corticoides para tratar uma bronquite crônica, sem orientação de longo prazo. Seu corpo mostrava sinais claros de envelhecimento acelerado, não apenas na aparência, mas em sua estrutura interna. Além da perda de colágeno, os corticoides elevam o açúcar no sangue, favorecendo o desenvolvimento da diabetes tipo 2. Aumentam a pressão arterial e diminuem a densidade óssea, facilitando fraturas. Mesmo em pessoas que se alimentam bem e praticam atividades físicas, o efeito destrutivo desses medicamentos no corpo é inevitável quando o uso é prolongado e sem acompanhamento especializado.
É claro que há momentos em que o uso do corticoide é necessário e salva vidas. Entretanto, ele deve ser utilizado com muita cautela e por tempo determinado. A sabedoria está em reconhecer que, quando se trata de saúde, a solução rápida muitas vezes traz consequências profundas. O envelhecimento acelerado causado pelos corticoides não precisa ser seu destino. Existem alternativas naturais e estratégias médicas modernas que ajudam a controlar inflamações sem destruir a base da sua vitalidade. Reconhecer o perigo invisível é o primeiro passo para proteger aquilo que é mais precioso, a sua vida. Agora, é preciso abrir os olhos para outro inimigo ainda mais sorrateiro que muitos tomam, acreditando que estão apenas buscando descanso. Benzodiazepínicos, a armadilha do descanso falso. Durante a noite, enquanto muitos buscam o alívio do sono, há quem esteja sem saber, plantando as sementes da fragilidade. Os benzodiazepínicos, usados para ansiedade e insônia, oferecem uma sensação de calma e repouso, mas cobram um preço alto do corpo e da mente. Esses medicamentos, quando usados por períodos prolongados, aceleram o envelhecimento do cérebro. A memória falha, o raciocínio se torna mais lento, a atenção se dispersa. As conexões neurais, tão importantes para manter a juventude mental, enfraquecem silenciosamente. O corpo também sofre com perda de equilíbrio e aumento do risco de quedas, o que para quem já passou dos 60 anos pode representar um caminho perigoso e sem volta. Lembro de um paciente que me procurou após 2 quedas consecutivas dentro de casa. Ele acreditava que era apenas a idade chegando, mas a verdade estava nos comprimidos que tomava todas as noites para dormir. Exames mostraram que sua coordenação motora estava comprometida e sua memória já apresentava sinais de deterioração precoce. A causa não era apenas o passar dos anos, mas os benzodiazepínicos, que usava há mais de 5 anos sem revisão adequada. O sono induzido por essas substâncias é artificial. Ele não proporciona o descanso profundo e restaurador que o corpo precisa para se renovar. Pelo contrário, intoxica as funções cerebrais e prejudica os mecanismos naturais de reparação. Buscar alternativas naturais é uma escolha de sabedoria. Técnicas de relaxamento, ajustes alimentares e práticas de respiração são caminhos seguros para restaurar o sono sem comprometer a saúde. Como diz a sabedoria dos antigos, quem planta ventos, colhe tempestades. Cuidar da mente e do corpo hoje é semear um futuro de autonomia e clareza. Assim como o descanso pode se transformar em armadilha, o cuidado excessivo com o coração também pode esconder perigos silenciosos que envelhecem o corpo mais rápido do que se imagina. Estatinas, o preço invisível de baixar demais o colesterol. Em nome da proteção contra infartos e derrames, muitos idosos tomam diariamente medicamentos para baixar o colesterol, acreditando que estão fortalecendo a saúde do coração. No entanto, as estatinas, quando usadas sem o devido equilíbrio, escondem uma armadilha silenciosa, capaz de acelerar o envelhecimento de dentro para fora. O colesterol, muitas vezes tratado como vilão absoluto, na verdade desempenha funções essenciais para o corpo. Ele é a matéria-prima para a produção de hormônios vitais, a proteção das células e a manutenção da saúde cerebral. Cortá-lo em excesso é como tentar fortalecer um barco, retirando suas ripas de sustentação. A intenção é boa, mas o efeito pode ser devastador. Em meu consultório, acompanhei a história de um paciente que, após anos de uso contínuo de estatinas, começou a sentir fadiga profunda, dores musculares e lapsos de memória. A cada consulta parecia envelhecer diante dos meus olhos.
Seu corpo estava enfraquecido não apenas pela idade natural, mas por um déficit de nutrientes essenciais que essas medicações, silenciosamente, estavam agravando. As estatinas reduzem a produção da coenzima Q10, um antioxidante fundamental para a produção de energia nas células. Sem energia suficiente, o corpo perde vigor, o cérebro desacelera, os músculos se tornam fracos e o processo natural de envelhecimento é brutalmente acelerado. Não se trata de ignorar os cuidados com o colesterol, mas de compreender que equilíbrio é a verdadeira chave da longevidade. O excesso de zelo, quando mal orientado, pode custar caro demais. A busca por uma vida longa e saudável exige conhecimento, vigilância e escolhas sábias. E tão importante quanto proteger o coração é cuidar da mente e do humor, pois às vezes aquilo que parece trazer felicidade instantânea pode esconder raízes profundas de envelhecimento silencioso. Antidepressivos tricíclicos, felicidade tóxica. Quando a tristeza persiste e a vida parece mais pesada, é natural buscar alívio. Os antidepressivos tricíclicos foram criados com esse objetivo, trazendo esperança para quem luta contra a depressão. Porém, o que muitos desconhecem é que, enquanto oferecem alívio emocional momentâneo, esses medicamentos silenciosamente aceleram o envelhecimento do corpo. Essas substâncias alteram profundamente o metabolismo. Favorecem o ganho de peso rápido, promovem a resistência à insulina e inflamam silenciosamente os tecidos. É como tentar apagar a dor de um corte aplicando uma pomada que infecciona a ferida. No início, parece resolver, mas, com o tempo, a raiz do problema se aprofunda. Lembro-me de uma paciente que chegou ao consultório desanimada, não apenas pela depressão que a acompanhava, mas também pelas consequências físicas que surgiram após anos de uso desses medicamentos. Ela havia ganhado 20 quilos, desenvolveu pré-diabetes e sofria de dores constantes nas articulações. O corpo, antes ágil e saudável, parecia ter envelhecido 20 anos em apenas 5. A tristeza foi substituída por uma nova prisão, a dos efeitos colaterais. O antidepressivo, que prometia libertação, acabou plantando doenças silenciosas que corroíam sua vitalidade. A verdadeira solução está em cuidar da saúde emocional de forma integral. Alimentação anti-inflamatória, atividade física, exposição à luz natural, relacionamentos saudáveis e apoio psicológico de qualidade são caminhos que não apenas restauram o ânimo, mas também preservam a juventude do corpo e da mente. A busca por felicidade não pode custar a saúde. Como ensina a sabedoria dos antigos, aquilo que é plantado em terreno doente não frutifica. Para florescer com força, é preciso cuidar tanto da raiz quanto do solo. E agora é o momento de entender o que realmente acontece quando ignoramos essas escolhas e deixamos que o envelhecimento silencioso avance sem resistência. O preço da ignorância. Envelhecer. 10 anos em 2. A negligência em relação a esses medicamentos não cobra um preço apenas na aparência. Ela atinge o que há de mais vital: a autonomia, a clareza mental, a capacidade de viver plenamente cada dia. Quando o corpo se fragiliza e a mente se apaga, não é apenas a saúde que se perde, mas também os sonhos, os projetos e a convivência com quem se ama. O envelhecimento precoce não chega de uma vez. Ele se infiltra nas pequenas quedas, nas dificuldades para lembrar nomes simples, na fraqueza que impede caminhadas antes prazerosas, na dependência crescente de outros para tarefas que antes eram naturais. Cada pequeno sintoma é um grito silencioso do corpo pedindo socorro. As estatísticas não mentem.
Estudos mostram que idosos que usam continuamente certos medicamentos têm um risco 45% maior de desenvolver doenças degenerativas, como Alzheimer e diabetes tipo 2. E mais alarmante ainda é que muitas dessas condições poderiam ser prevenidas com pequenas decisões feitas no tempo certo. Já acompanhei inúmeros casos em que, após uma revisão cuidadosa dos medicamentos e ajustes no estilo de vida, a vitalidade foi restaurada de maneira surpreendente. Não se trata de evitar remédios a todo custo, mas de entender que, às vezes, o excesso de remédios é o que adoece. A palavra em Eclesiastes ensina que há tempo para plantar e tempo para colher. O que muitos não percebem é que o que plantamos hoje em nossos hábitos e escolhas, colheremos em nossa velhice. Quem planta sabedoria, colhe vitalidade. Quem fecha os olhos para os sinais, colhe sofrimento. O corpo é um templo que merece ser protegido. E essa proteção começa por escolhas conscientes, feitas com humildade e coragem. Escolhas que renovam não apenas a saúde, mas também a esperança de uma velhice ativa, lúcida e cheia de dignidade. E quando falamos em preservar a juventude e reverter danos silenciosos, é impossível ignorar o poder das soluções naturais que respeitam a sabedoria do corpo e potencializam a sua capacidade de se regenerar. Como renovar sua juventude de forma natural? O corpo humano, mesmo quando ferido pelo tempo ou pelos excessos, carrega uma impressionante capacidade de regeneração. Mas essa força só se manifesta quando damos ao organismo as condições necessárias para que ele se reconstrua de dentro para fora. Revisar com seriedade o uso de medicamentos é o primeiro passo. Nenhuma decisão deve ser tomada sem o acompanhamento de um profissional competente, mas é essencial questionar, entender e buscar alternativas que preservem a vitalidade em vez de apenas camuflar sintomas. Além disso, a alimentação tem um poder que a maioria subestima. Cada escolha à mesa pode ser um tijolo na construção da saúde ou uma rachadura que acelera o envelhecimento. Dietas ricas em alimentos naturais, anti-inflamatórios e fontes de antioxidantes restauram a força das células, protegem os ossos, revitalizam a pele e clareiam a mente. O movimento é outro pilar indispensável. Exercícios regulares, adaptados à capacidade de cada fase da vida, mantêm o sangue fluindo, fortalecem o coração e oxigenam o cérebro. Movimentar o corpo é lembrar que a vida pulsa e precisa de ação para florescer. Cuidar da mente também é parte inseparável desse processo. O descanso de qualidade, o contato com a natureza, a convivência com quem traz paz e a prática da gratidão renovam o espírito e fortalecem a imunidade natural. Se você deseja trilhar esse caminho de recuperação e vitalidade, quero te convidar para conhecer o nosso guia de receitas para não ficar doente. Nele, você encontrará receitas práticas e poderosas que ajudam a reduzir inflamações, fortalecer o sistema imunológico e nutrir o seu corpo da maneira que ele realmente precisa. O link está aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Não é um simples material, é um investimento na sua saúde, um passo firme na direção de uma vida mais longa e com qualidade. Renovar a juventude é possível, a escolha está em suas mãos. E a hora de agir é agora, antes que o tempo leve o que ainda pode ser preservado. Porque quem planta vida, colhe vida em abundância. Não espere que o tempo corrija os erros que hoje podem ser evitados. Quem planta o cuidado agora, colhe a liberdade amanhã. Como dizia Sócrates, a juventude não é apenas uma fase da vida, mas um estado de espírito que pode ser cultivado por quem decide viver com consciência. Quero saber de você.
Já passou por alguma situação em que percebeu que era preciso mudar para preservar sua saúde? Compartilhe sua experiência nos comentários e escreva também: Minha saúde é prioridade. Sua história pode inspirar outras pessoas que estão nesta mesma caminhada. E se você quer dar um passo a mais para proteger e restaurar sua saúde de dentro para fora, lembre-se do nosso guia de receitas para não ficar doente. Um verdadeiro mapa de receitas que fortalecem, revitalizam e ajudam a construir um futuro mais leve e saudável. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. A vida plena não é obra do acaso. Ela é o resultado de escolhas conscientes feitas com sabedoria, fé e ação. E essa jornada pode começar hoje.